Bom dia, irmãos. É um bom dia do jeito de chuva que eu vou pedir para a gente responder de novo. Bom dia, irmãos. E não se preocupe que eu não estou imitando o pastor Marcelo. Eu faço isso em todas as igrejas que eu vou. Faz tempo que eu não prego nessa igreja. Estamos andando aí em vários locais, a serviço e juntando o agradável com o trabalho, que também é agradável. E nós temos pregado em algumas regiões aí. Recentemente viemos na Bahia, pregamos lá com os irmãos e eu faço sempre isso. Bom dia, irmãos. Eu fiquei um pouco consternado quando tocou a musiquinha e não ia ter um momento infantil. Nós marcamos isso para um momento especial na semana que vem com as crianças. Mas o ar das crianças, tocou bem fundo, né? Eu quero saber aqui, criançada, levanta a mão, quem é que vinha aqui para frente? Criançada, levanta a mão. Isso, um monte de criançada. E faça um convite para você. Pega seu pai e traz hoje à noite, que hoje tem culto. Hoje tem programa, hoje tem a verdade. E as crianças estão ficando lá embaixo, numa sala especial com muitas atividades. Então você que não veio ouvir a historinha agora aqui, venha à noite, porque à noite você tem atividade e você vai certamente gostar. É um trato que eu faço com vocês. Nós estamos no meio de uma série, exatamente no meio de uma série. Nós estamos falando sobre a verdade. Se você olhou o boletim, o título da nossa meditação dessa manhã é: será que é verdade? E se você pensar, será que é um trocadilho? Será que é um trocadilho? E é um trocadilho mesmo. Será que é a verdade? E eu pretendo, nesses poucos minutos que nós temos aqui, que eu não quero me delongar, que eu quero que você esteja bem descansado para poder estar hoje à noite aqui participando da programação. E nós temos uma equipe grande participando, gente que vem até de outra cidade participar aqui, ajudando na questão de recepção, técnica. Se você notar, nós temos o pessoal da TV trabalhando aqui, nós temos várias coisas acontecendo nos bastidores, as crianças. Eu tenho uma equipe enorme. Eu não, a igreja tem uma equipe enorme trabalhando aqui. E eu quero que você venha participar também desse momento da igreja, que foi muito gostoso planejar, foi muito gostoso colocar em prática e está sendo muito gostoso para aqueles que estão vindo aqui. E aí eu tenho um recado para você nesse sentido. Quem se perdeu no caminho e ainda não encontrou a verdade, pode não ter a vida eterna. Deu para entender? Quem não participou da série O Caminho, não está vindo na verdade, não sei se vai encontrar a vida eterna. A verdade é baseada justamente nisso, no que Jesus falou de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não está participando da série A Verdade, pode ser que na próxima série você realmente não esteja participando. Para isso, eu gostaria de meditar sobre essa frase: será que é verdade? Você já imaginou se é verdade realmente tudo aquilo que você aprendeu e que lhe traz aqui na igreja? Qual é o seu conceito, o que você tem no seu coração? E a certeza que você tem ou não? Por que você está aqui na igreja hoje? Por que você veio sábado de manhã na igreja? Quando milhões estão indo nos clubes, passeando, por que você está na igreja? O que te faz levantar num sábado de manhã e vir à casa de Deus? É o costume, hábito? Eu vou porque minha família foi, não tenho o que fazer. Eu vou porque eu não posso ligar a televisão, não posso viajar. Ou eu vou porque eu encontro com Jesus. Eu estou indo lá porque eu tenho esse momento reservado, porque eu falo com Ele. E eu quero meditar com você o seguinte: eu quero que você nesse momento comece a usar a sua lógica e esqueça a sua emoção. Eu sempre fui uma pessoa muito lógica e estou na igreja pela lógica, não pela emoção. Pela emoção eu encontrei minha esposa, mas pela lógica eu fiquei na igreja. Eu participei um bom tempo da igreja da grade. Alguém conhece a igreja da grade? Já ouviram falar da igreja da grade? Eu sei de uma pessoa que sabe disso. O pastor Marcelo Pérez sabe disso. Eu preguei na igreja dele, ele sabe qual é a igreja da grade. Mas durante um tempo da minha vida eu participei da igreja da grade. Eu vim para a igreja em 1980. E em 1980 eu conheci um mundo novo. Eu conheci um pessoal novo. Eu conheci uma realidade de vida diferente, que me chamou a atenção. Eu falei, puxa, me encontrei. Eu saí do meio da baderna, eu saí do meio da confusão, da disputa, eu saí do meio de um mundo sem esperança, de um pessoal que não tinha muita esperança, e conheci a igreja e comecei a ter uma nova esperança. Eu vim para a igreja.
Aí, como acontece em algumas pessoas, não todas, graças a Deus, eu comecei a me acostumar. E eu comecei a frequentar esses bancos, que nem vocês estão aí também. Aí o banco já não me incomodava, estava me incomodando, já não dava mais aquilo que eu queria. E eu fui para a igreja da grade. É grade, não graça, igreja da grade. Na igreja da Pompilho, você sai e você só se depara com a rua. Mas tem um muro, e ali tem uma grade. Certo? Inclusive, ela está mais alta porque fui eu que aumentei. Ela era baixinha. Depois pediram se eu podia aumentar a grade. Eu falei, vou aumentar a minha igreja. Eu fiz uma reforma na minha igreja. A minha igreja, a igreja da grade. E eu vinha na igreja, olhava para a igreja, falava, já sei tudo que vai ser falado. Eu ia para a grade e ficava na grade, olhando a rua até o final do culto. E eu frequentei durante um tempo a igreja da grade. Não foi bom. Aí eu decidi o seguinte, bom, agora eu quero saber qual é dessa igreja. E por que eu estou aqui. E eu quero arrumar um jeito de falar tchau. Pessoal legal, todo mundo é bacana. É muito gostoso estar aqui, mas não dá, porque eu sou lógico e eu quero saber por que eu estou aqui. E eu fui estudar profecias. Fui estudar sobre a igreja adventista e fui ver se tudo aquilo que os pastores falavam a nível de ser esta a igreja que Deus escolheu para dar uma mensagem especial nos últimos dias, se era essa a igreja mesmo. Eu fui saber se nas profecias se batia, se é isto mesmo. E graças a Deus eu estou aqui há 29 anos, completos em setembro. E estou aqui por convicção. Eu sei por que estou nessa igreja. Eu conheço boa parte das profecias. Aquilo que eu não conheço, Deus está me ajudando a conhecer. E eu sei por que eu sou adventista do sétimo dia. E me dói às vezes ver que ainda faltam pessoas para estar aqui presente. Então eu quero trazer para você essa mensagem da seguinte forma: será que é verdade? Abra sua Bíblia em Mateus 24, capítulo. Nós estou com a Bíblia da vaidade, então dá para falar. A Bíblia da vaidade, a idade vai, você não consegue enxergar mais a letrinha, aí você aumenta a Bíblia, né? Mateus 24, versículo 4 em diante, nós temos aqui algumas predições de Cristo falando aos discípulos, que eu tenho certeza que você que é adventista desde o nascimento conhece, porque já ouviu os sermões. Mas veja só o seguinte: e ele respondeu, Jesus respondendo aos discípulos: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí Jesus começa agora a dar predições, e começa a falar o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, e vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. O capítulo 24 é conhecido como o sermão profético, porque fala dos últimos acontecimentos desse mundo, e nós somos mestres em falar sobre esse capítulo. E eu vou fazer uma pergunta para você, pode interagir, pode responder. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Está acontecendo? Vou perguntar de novo. Faz que nem um noivo, vai, que responde forte. Está acontecendo? Fala também em Mateus, fala Jesus falando que haveriam pestilências. Nós estamos tendo uns pestes por aí. Fala também que virão muitos em nome de Cristo e que vão enganar muitos. Nós temos visto pessoas andando pela terra dizendo ser Cristo por aí ou não? Nós temos visto pessoas falando que têm a verdade, mas não cumprem aquilo que está na Bíblia. Sim ou não? O sol já escureceu? A lua já se tornou em trevas? As estrelas já caíram? Então a Bíblia não está mentindo. E a grande pergunta que você tem que fazer no seu coração é a seguinte: será que é verdade tudo isso? Será que é verdade? Mas será que essa verdade, ela não está no seu coração apenas por emoção e não por razão? Por isso eu peço a você que esqueça a emoção. Esqueça que você está na igreja porque a sua mãe veio, ou você está na igreja porque o seu irmão veio, ou porque você não tem o que fazer hoje. Mas faça agora uma meditação e uma análise pela razão. Nós temos na Bíblia, e eu não vou passar todas, porque não dá, 109 predições
em relação ao nascimento de Cristo. 109 predições em relação ao nascimento de Cristo. Num dia só, 25 se tornaram realidades. Nós temos predições sobre Jesus seria julgado, seria morto, seria crucificado, ressuscitaria. Nós temos predições que diziam que ele nasceria em Belém, que ele entraria na cidade de Jerusalém montado num jumentinho, que os discípulos, alguns fugiriam, que ele seria transpassado. Todas essas predições, tudo o que foi profetizado com Cristo, aconteceu exatamente. E se você for um analítico e olhar realmente, você vê, é verdade. Para um cético que pega a Bíblia e analisa profecias, e começa a olhar profecias e ver a história, e a história dizendo, aconteceu, essa pessoa, se procurar um matemático e perguntar, qual a probabilidade de que isso fosse o acaso? Esse cálculo foi feito por uma universidade americana. Não me peçam o nome, que é complicado pra caramba, eu não falo inglês tão fluentemente assim, tá? Mas acontece o seguinte, fizeram um cálculo, se alguém fizesse uma predição, que haveria um terremoto na Califórnia, a probabilidade de acerto seria de 1 por 1. Se você pegar 10 predições sobre um mesmo assunto, com detalhes diferentes, a probabilidade seria de 1 para 600 mil. Se você pegar todas as 109 profecias que falavam sobre o nascimento de Cristo e compara na história, de ponta a ponta, a sua total e completa execução, a probabilidade seria de 1 para bilhões, ou seja, é impossível a Bíblia estar, por acaso, acertando fatos tão relevantes. Aí eu pergunto a você analisando a Bíblia, falando sobre o nascimento de Cristo, é possível ou não? É verdade ou não? Aí a pergunta você tem que fazer no seu coração. Só pelas predições em Cristo eu já olhei, quando comecei a estudar, falei, bom, é diferente. E quando comecei a pegar agora todas as profecias em relação à volta de Cristo, tem 850 citações de Cristo no Novo Testamento, 333 citações de Cristo no Novo Testamento fazem alusão também ao seu ministério e volta. Se você pegar todas essas profecias e for observando, muitas delas já se cumpriram exatamente. Não é algo que, mais ou menos, vamos forçar a barra aqui. No tempo passado, houve alguns que levantaram algumas questões teológicas polêmicas. E eu até estudei algumas delas, porque eu não posso simplesmente falar, bom, isso não presta, não vou nem ler. Eu fui ler para saber até onde ia. E eu achei ali alguns cálculos meio forçados. E eu cheguei e falei, olha, não dá, a sua teologia, onde você está trazendo, está errada. Porque ele está pegando a Bíblia e trazendo por mais ou menos. É quase isso, está quase lá na data. Não dá. A Bíblia, ela dá datas, ou as profecias que falam de datas, as coisas aconteceram. E se você não estudou ainda as 2.300 tardes e manhãs, tem a oportunidade de fazer isso às quartas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Porque tem uma classe bíblica ocorrendo na igreja. Se a sua família, alguém não sabe nem explicar, porque alguns falam assim, eu não sei explicar as profecias. Meu irmão, quarta-feira às 19 horas e domingo às 19 horas, nós temos uma classe bíblica ocorrendo aqui e vai ser explicado certamente. Eu não vou buscar aqui dar um estudo bíblico a você, eu quero cutucar a sua razão. Pela razão, se a Bíblia diz que Cristo ia nascer daquela maneira e tudo ocorreu, eu comecei a olhar, bom, então agora eu vou ver o restante. Agora a Bíblia diz sobre a volta de Cristo. E desses acontecimentos, falando sobre a volta de Cristo, muitos deles já estão ocorrendo. E nós estamos vivendo hoje uma grande profecia, está diante dos olhos de todos nós aqui. E eu já falei nessa igreja no domingo. Nunca tive a oportunidade de falar no sábado, estou falando com você hoje. E eu quero estudar sobre isso, a razão. E será que é verdade?
vá cutucando no teu coração, será verdade? Será que Cristo é real? Será que a história bíblica é real? Será que as profecias são reais ou estão acontecendo por acaso? Porque isso, meu irmão, vai fazer diferença de você estar ou não sentado nesse banco hoje à noite e eternamente você vai definir o seu futuro. O fato que te faz levantar daí e até sair pregar uma mensagem e falar a outras pessoas é se você crê realmente ou não, se dentro do seu coração é verdade ou não. O que te faz movimentar na igreja e fazer com que você fique inquieto de ver no banco faltando pessoas que você gostaria que tivesse ali, é se você crê ou não, se você acha que é verdade ou não. Eu quero estudar com você o seguinte: todo o conflito humano começou lá no céu. Vá para Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12 nos traz uma mensagem muito importante que nós estudamos inclusive numa lição que nós tivemos no passado. A nossa lição sabática, aquilo que você leva para casa e estuda durante a semana todinha. Nós tivemos uma lição que falou um trecho, num dia da semana, sobre Isaías 14, versículo 12 em diante. E eu quero meditar com você a partir daqui, porque se você falou que acredita nas predições do nascimento de Cristo, porque viu a realidade, porque viu e pode comprovar na história, agora eu quero cutucar você, para que você comece a observar o que vai acontecer. E aí a resposta você tem que dar, será verdade ou não. Isaías diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosses lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Para aí, mantenha o dedinho aberto nessa passagem. Deus está falando em relação a Lúcifer. Como é que você caiu? Você que conheceu a luz, você que passeava nos jardins, você que andava no céu e debilitava as nações, ou seja, você que coordenava, você que organizava, você que colocava tudo em ordem, você que participava do ritual do céu. Como é que você conseguiu cair? E esse debilitava as nações, Deus está falando, você que organizava as hostes celestiais. É isso que debilitava as nações. E diz mais, continuando: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Satanás aqui está falando no coração dele, eu vou tomar o lugar de Deus. E vai dizer mais, eu subirei, versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a Deus. O grande conflito começou no céu realmente. E a grande questão do grande conflito é uma só. Vocês notaram que Satanás disse que colocaria o seu trono diante da congregação? Qual congregação que existia naquele tempo? Você pode arriscar? Qual congregação que estava Satanás se referindo? Todos os anjos, todos os seres criados. Ele dizia, bom, se Deus recebe glória, se Deus é exaltado, se Ele é louvado, eu também quero ser louvado. A queda de Satanás foi porque ele desejava ser louvado. É adoração, ele queria ser adorado. E o ponto de adoração dele é a congregação. Meus irmãos, há uma luta espiritual. A Bíblia nos fala, Paulo fala sobre a nossa luta espiritual. E existe uma luta espiritual sendo travada nesse momento. Porque Satanás e seus anjos caídos, ele está brigando pela congregação. Ele faz de tudo para tirar a sua mente do que é de Deus. Ele faz de tudo para desviar os seus intentos. Vai botar empecilho na tua vida para que você não venha na igreja. Vai até mesmo te ajudar em algumas situações para que a sua mente seja desviada do foco que é Cristo Jesus e você não sinta tanta necessidade de estar na casa de Deus. Mas Satanás ajuda alguém? Bom, ele dá com uma mão e puxa com outra. A puxada eu não quero nem ver. Eu sei que algumas pessoas acontecem coisas na vida. Nessa semana, eu ouvi uma história junto com o pastor Marcelo Pérez. E uma pessoa falou o seguinte, que ela orou a Deus para que Deus lhe desse um sinal em relação a um serviço. E ela conseguiu o serviço, mas ela sabia do íntimo que aquele serviço ela iria deixar de guardar o sábado.
E ela disse: eu tive um sinal de Deus, porque Deus me fez passar naquela prova. Eu pergunto a você, será que Deus falou com ela? Será que foi Deus que deu o sinal para ela, para que a levasse a quebrar o seu mandamento? Satanás vai fazer de tudo para tirar a sua mente. E aqui ele começa brigando pela congregação no céu. Ele, lá no céu, ele brigou pela congregação. Essa congregação é minha. E ele caiu. Agora, ele faz tudo semelhante ao que Deus faz, porque ele quer ser adorado. E agora entra a lógica de tudo. E eu quero levar você a meditar em que tempo do mundo você está, em que dedo da estátua você está, se está na unha ou está lá no começo do pé. Eu quero que você comece a meditar onde você está nesse plano do universo. Satanás, ele lança sobre a igreja todas as armas. E tem um detalhe interessante: tudo o que Deus faz, ele faz semelhante. Quer um exemplo? Monte Sião, nós temos Monte Megido. Cidade Santa, Jerusalém, nós temos a Babilônia espiritual. O Cordeiro de Deus, nós temos o dragão. O Cordeiro, ele é morto, o dragão é ferido. Há um detalhezinho: o Cordeiro é morto e ressuscita, o dragão é ferido, porque ele não pode ressuscitar a si mesmo, ele não tem o poder de ressurreição, então ele é apenas ferido, mas está curando. A resposta de Deus para a morte, a ressurreição em Cristo Jesus. A resposta de Satanás para a morte não é ressurreição, é você estar reencarnando até ser um ser supremo que não necessita de ninguém. Aliás, você não necessita nem de Cristo, porque você, nas suas forças, vão reencarnando. Ou seja, Satanás faz sempre algo semelhante a Deus. Deus agora tem o seu povo, Satanás tem os seus cativos, porque são bem poucos que fazem parte voluntariamente de uma igreja de Satanás. Mas existe a igreja de Satanás, onde as pessoas devolvem até mesmo as suas ofertas para poder manter à frente essa grande obra de falar do nome de Satanás. Mas Deus tem o seu povo. Deus vai fortalecer o seu povo e dar uma mensagem descrita em Apocalipse 14, falando de 3 anjos com 3 últimas mensagens para alertar o mundo. Satanás lança em Apocalipse 16, ele coloca 3 espíritos imundos com a sua última mensagem para congregar uma nação para atacar os filhos de Deus. É a contrafação, é a grande briga espiritual, e a congregação é o alvo de Satanás. Para distinguir o povo de Deus, Deus tem uma mensagem especial. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7, versículo 1. Apocalipse 7, versículo 1. E eu quero que você vá fazendo agora a sua análise, a sua interpretação lógica das coisas. Esquece a emoção, mas não é o momento da emoção ainda, vá analisando. Se Deus tem o seu povo, se Deus tem a sua mensagem, Deus tem o seu selo e o seu dia. Satanás também lança a contrafação. Ele quer ter o seu povo, o seu dia e a sua marca. E eu quero que você comece a pensar, porque nós estamos num momento crítico da humanidade. Aqui em 7, versículo 1 diz o seguinte: depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre árvore alguma, nem sobre o mar, nem sobre a terra. E vi outro anjo, e agora o ponto principal, vi o outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamando com grande voz, aos 4 anjos, aqueles a quais foram dados fazer dano à terra, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Isso é profecia. Isso foi uma visão de João. João vê um anjo saindo, ele vê 4 anjos segurando o fim do mundo, tá? Os finais dos tempos. E ele vê um outro anjo que sai e fala para aqueles: olha, ainda não soltem, não aconteça nada, deixa seguro todas essas catástrofes, o fim do mundo, até a gente separar, selar
aqueles que fazem parte do povo de Deus. E eu pergunto para você agora, na parte lógica, o que esse anjo tinha na mão? Vocês acabaram de ler. O selo. Vai, vou dar uma ajudinha. O selo, pode falar, gente. Estou conversando com vocês. O selo. E qual que é o selo do Deus vivo? Vocês estudaram. Qual que é o único mandamento de Deus que mostra quem é o dono, aonde é a sua, onde ele tem a sua jurisdição, onde é que ele governa e o que ele é? Qual o único mandamento que tem? É o sábado. Não preciso ler, mas está lá. É o único mandamento que mostra que Deus é o nosso Criador, que Ele governa sobre os céus, a terra e o universo inteiro. E como o nosso Deus, Deus Jeová, Yahvé, Jesus, o nosso Deus, esse mandamento dá o nome do nosso Deus, a quem você pertence. Esse mandamento diz a função dele, que ele é criador, mantenedor, e diz aonde ele reina. E esse é o selo do Deus vivo. Esse é o selo dele. Agora, eu quero entrar numa parte importante e muito delicada. Você lembra Isaías que o motivo de tudo é que Lúcifer quer ser adorado. E eu desculpa, mas eu tenho que falar uma coisa séria para vocês. A coisa séria é o seguinte: Lúcifer olha tudo que Deus faz e faz algo semelhante. Não seria lógico ele também ter o seu selo? Seria ou não seria? Vocês estão assustados ou eu não estou sendo bem claro? Seria ou não seria lógico, se ele faz tudo para ser semelhante, ele não deveria ter o seu selo também, que marca quem que é o seu povo, que determina quem são os seus seguidores? Seria lógico. Estou falando de lógica. Eu olho Jesus, o que Deus faz, Satanás faz semelhante, e na Bíblia está tudo escrito lá. Não é invenção. Quando eu falei da cidade santa, está na Bíblia. Quando eu falei de Megido, está na Bíblia. Está lá. Pois Satanás está montando um grande plano para separar o seu povo. E Apocalipse 16, ele põe os seus 3 espíritos imundos. 3 espíritos que falam sobre religião, que tem uma falsa mensagem e que está levando o mundo a ser enganado. Então Satanás quer fazer isso com você, porque ele quer fazer até com os escolhidos, até os eleitos. E que ponto dessas profecias nós estamos vivendo, meus irmãos? Tem uma profecia que está sendo cumprida nos dias de hoje. Eu quero que você comece a meditar aí, e se você souber, você pode falar qual profecia nós estamos vendo ser cumprida no dia de hoje. Agora, Satanás precisava dar um jeito em algumas coisas, porque pela Bíblia, se ele pegar simplesmente a Bíblia, ele é desmascarado. Então, o que ele fez? Eu tenho que mudar a maneira de se interpretar a Bíblia, porque se eu interpretar a Bíblia como tem que ser feita, eu sou desmascarado. E ele levantou homens que fizessem isso. Alguns fizeram, outros não perceberam que estavam indo para o erro. E aí é o grande erro das pessoas. Eu não percebo quando estou indo para o erro. E se eu não percebo, porque está faltando talvez um pouco mais de estudo, mais de comprometimento com a igreja. Em 1500 se reuniram vários homens cristãos e perceberam que eles estavam sendo atacados e que a Bíblia dizia que eles seriam os culpados, os causadores do desvio da igreja apostólica. E eles decidiram, então, temos que achar uma maneira, em 1500, tem que achar uma maneira de mudar isso. Agora, onde você vai chegar com isso? Eu estou querendo colocar em você o porquê das coisas. Vamos lá. E em 1590, 90 anos depois, surgiu Francisco Ribeira. E ele trouxe uma nova maneira de interpretar a Bíblia. Qual a maneira que os grandes reformadores usaram e qual a maneira que a igreja adventista usa para a interpretação da Bíblia? Você sabe? Historicista, pouco aqui e pouco ali, mas historicista por recapitulação. Ou seja, a própria Bíblia dá a definição daquilo que ele está escondido através de imagens ou símbolos. Por exemplo, Apocalipse 17, uma mulher impura sentada sobre muitas águas, e João está olhando aquilo, mas o que é isso aí?
E o anjo, vem cá, vou te explicar. E leva um pouquinho mais e chega assim e fala, olha, as águas que você está vendo, são povos, nações, tribos e línguas. Então a igreja, ela interpreta a Bíblia, e o método é o mesmo que os grandes reformadores usaram, historicista por recapitulação. Mas, usando essa linha de raciocínio, a igreja medieval estaria sendo condenada. Então temos que mudar a maneira de se fazer isso. E se fundou então a maneira futurista, Francisco Ribeira, futurista, e joga tudo para o futuro, e joga tudo o mal nas costas do anticristo. Ele que fará tudo. E aí surgiu a ideia de que haverá um período em que uma pessoa, e que todo mundo está olhando agora para o Obama, e o pessoal está dizendo assim, pô, será que é Obama que é o anticristo? Que vai reinar por 7 anos, 3 anos e meio, ele vai resolver o problema do mundo, como está resolvendo, e depois ele se volta contra a igreja, invade Jerusalém, porque ele é muçulmano, e ele vai fazer a marca da besta em todo mundo. Isso tudo surgiu dessa maneira futurista com Francisco Ribeira em 1590. E em 1800, no século de 1800, Darwin pegou um estudo e quis ajudar as pessoas a interpretar a Bíblia. E ele escreveu alguns estudos e pegou todo o sistema de Ribeira, de Francisco Ribeira, e colocou no mundo. E as pessoas passaram, então, os protestantes passaram a usar a ferramenta que existia na igreja medieval para pregar a mensagem. E surgiram aí grandes teologias, como o arrebatamento secreto e tudo mais. Aí tem gente perguntando, mas onde você está indo com tudo isso, Fernando? Estou indo na lógica. Dentro disso, Scofield, depois, vou ajudar